Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar o porquê que eu não estou investindo nas ações do setor elétrico. Eu acho que o setor de energia na bolsa não está muito barato, tá? E eu vou citar aqui para vocês os motivos do porquê na carteira do canal eu não possuo nenhuma elétrica até o presente momento. Porém, eu tenho uma excelente notícia para vocês, tá? Principalmente para quem está querendo se posicionar no setor de energia. A última ação aqui que eu vou citar lá no final deste vídeo, por isso que eu já peço para que vocês fiquem comigo até o final do vídeo, ela está extremamente barata e inclusive ela é do setor de energia, tem um grande potencial de valorização e de bons pagamentos de dividendos. E ela é uma microcap, pessoal, uma empresa ainda pequena, tem esse potencial de rentabilidade mais elevado. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macete dando like porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, falar então sobre o setor de energia elétrica. Antes da gente entender, tá? Quais são as ações de energia que eu estou por fora, precisamos tratar um pouco o que é de fato o setor de energia aqui no Brasil, né? Porque quando a gente fala sobre ações de energia, vem muitas coisas à nossa cabeça. Geralmente ali não há um tipo, apenas um segmento para o setor de energia elétrica. A gente tem vários segmentos e um índice muito legal que eu utilizo aqui para analisar o desempenho médio das ações do setor de energia é o índice de energia elétrica. Perceba, pessoal, que nos últimos 10 anos o IEE, tá? Índices de ações do setor de energia, entregou um retorno total de mais ou menos aqui 221%. Claro que você não pode apenas se basear pelo retorno isolado do IEE. Por quê? Porque tecnicamente ele compila várias ações de energia ao mesmo tempo. E quando você tem uma carteira individual de ações, o seu retorno pode ser maior do que os índices, tá? Como por exemplo aí o Ibovespa e o índice financeiro, que é o índice que mede o desempenho das ações do setor bancário. Então não fiquem olhando isoladamente para o índice, olhe para o retorno embutido total aí da sua carteira de investimentos, tá? Quando a gente fala sobre setor de energia, tem muitos segmentos. Na verdade, existem 3 majoritários, que é geração, distribuição e transmissão de energia. Ninguém conta isso aqui para vocês, tá? Mas, geralmente, as ações de energia do setor, tá? No segmento, no caso de transmissão, por exemplo, aqui a Taesa, elas são empresas mais previsíveis, tá? Por quê? Porque o setor de transmissão, pessoal, ele ganha pela disponibilidade da linha, independente do volume de energia transportado. Então basta você colocar ali uma torre de transmissão, conectar alguns fios, esse setor já vai estar gerando receita, independente do cenário macroeconômico, independente de qualquer cenário que exista, tá? São empresas que sempre vão gerar dinheiro. E fora também que as transmissoras, elas têm uma vantagem imprescindível em comparação a outras de outros segmentos, como distribuição e geração, que tende a ser mais cíclica. Qual vantagem é essa? Elas têm aí contratos de concessão reajustados por índices de inflação, como o IPCA e o IGPM. O IGPM, né, que é ali consequentemente mais ligado à commodity, elas podem se beneficiar caso há uma disparada no IGPM. E o IPCA, ele acaba sendo aí mais estável, sendo o principal índice de preços ao consumidor amplo, índices de inflação aqui no Brasil, né? E, consequentemente, mesmo com juro elevado, essas ações conseguem ter ali um crescimento bem acima da média. Pegando a Taesa aqui como exemplo, a qualidade, pessoal, é excepcional, tá? Perceba aqui, ó, são empresas que você pode se espantar por ter uma dívida mais alta. Nossa, Pablo, a dívida líquida sobre EBITDA gira em 3 vezes.
Só que lembre-se, pessoal, que as transmissoras elas conseguem trabalhar com capital de terceiro a um custo baixo. Então, por isso que não há problema ela ter uma dívida líquida mais elevada. Portanto, salve ali algumas exceções, se a dívida líquida acabar explodindo. Mas não é o caso da Taesa. Por mais que a dívida líquida esteja levemente elevada, a empresa aí continua saudável, tá? Outro fator muito interessante nas transmissoras, pessoal, é a alta margem líquida, tá? A margem líquida, o que que ela mede? Ela mede justamente aqui o lucro líquido sobre a receita da empresa. Ou seja, a cada R$100 de lucro, ela consegue retomar R$41 de lucro líquido, tá? Perdão, a cada R$100 de receita, ela retoma R$41 de lucro líquido. E aí acontece o seguinte, quanto maior a margem de uma empresa transmissora, temos aí uma capacidade de geração de valor ao acionista extremamente expressiva. Fora que o ROIC é altíssimo, tá? Claro, para empresas que têm dívida em sua composição, precisamos olhar para o ROIC, retorno sobre capital investido, já descontando a dívida da empresa. E perceba que está de 15,95% ao ano. É um excelente ROIC. E na perpetuidade, a Taesa conseguiu manter essa média. A média da empresa fica em 17% ao ano, tá? Então perceba que é uma empresa que gera muito valor, pessoal. Mas muito mesmo. Por isso que a empresa, nesses últimos 10 anos, gerou 429% de retorno total. E quando a gente pega uma lupa mais longa, nos últimos 15 a 16 anos, a empresa gerou 1.500% de retorno. Sabe quanto significa, pessoal? 1.500% de retorno em 15 anos, tá? No caso, é uma perenidade incalculável, porque se eu utilizar a taxa anual composta aqui nesse tipo de empresa, ó, Taesa entregou 1.500% nos últimos 15 anos, tá? Então ela deu um retorno anual composto na faixa de 20% ao ano. É um retorno bem expressivo e acima dos índices de inflação, acima do mercado. Por isso que é bom você ter ações de energia na carteira. Agora vocês devem estar se perguntando o seguinte, Pablo, você é completamente louco. Uma empresa excelente como essa, boa, como que você não tem na sua carteira? Eu olhei aqui sua carteira, ela é lotada de bancos e apenas commodities. Por quê? Pessoal, tem uma explicação plausível para isso, tá? O que acontece é o seguinte, por mais que essas empresas elas sejam boas, elas crescem no longo prazo, os preços acabam importando muito, tá? E não é que eu acho o setor de transmissão hoje caro, mas eu não acho um setor que é uma barganha. Infelizmente, pessoal, na fase de construção patrimonial, você precisa de uma rentabilidade mais expressiva para conseguir fazer os seus investimentos crescerem a uma taxa excelente no longo prazo. E hoje, as transmissoras, para mim, são excelentes empresas, como por exemplo a Taesa e a Easy Energia. O problema é que o preço não está tão atrativo no quesito quando falamos aqui, a questão aí, né, de consequentemente a empresa estar a tal ponto de trazer uma rentabilidade bem acima da média. Por exemplo, eu não quero uma rentabilidade de 17, de 15 a 18% ao ano. Eu quero acima disso, tá? E hoje a Taesa, infelizmente, não ostenta este ponto. Quando a gente pega aqui, ó, o índice preço sobre lucro da empresa está em 7 vezes. A média da empresa é ser justamente cotada nesta média. Perceba que ela não está com tanto desconto em relação à sua média histórica. E em mercados de alta, o PL da empresa chegou a custar de 11 a 10 vezes, tá? Perceba que no curto prazo o potencial de apreciação, a margem de segurança está deprimida. Diferentemente aqui, ó, em momentos de 2020, por exemplo, teve ali a pandemia, a Taesa ficou extremamente barato. O lucro líquido da empresa iria crescer na época e as ações desabaram. Neste momento, a Taesa era uma grande oportunidade, tá? Naquela época, infelizmente, com dor no coração, eu não conhecia sobre ações, nem investia na Bolsa de Valores nessa época, tanto que eu comecei a investir no ano de 2022, tá? Mas o que acontece, pessoal, é que se eu tivesse esse conhecimento que eu tenho hoje naquela época, provavelmente eu teria sim comprado Taesa a um excelente preço, mais ou menos cotada ali por 5 vezes lucro. Agora já não está tão descontada. Outro indicador poderoso que a gente gosta para utilizar com empresas com geração de caixa e dívida líquida em sua composição é o EV sobre EBITDA, tá? E perceba que em 2020, ó, o EV sobre EBITDA da empresa ficou em 5,2 vezes, bem abaixo de sua média histórica. Hoje está em 7, já não é tanto desconto. Aí é que vocês devem estar com uma dúvida. Pablo, está caro? É claro que não, a empresa não está cara, mas também
não está barata, não é aquela pechincha, tá? E perceba que em setores que eu invisto na bolsa, como o de bancos e também ali o setor de commodities, eu acho que tem um desconto muito mais elevado do que ações de energia no presente momento. Eu fico acompanhando esse setor de perto porque eu fico torcendo para que os preços deprimam, para que eu consiga comprar essas empresas a um patamar de preço mais baixo. Porque, pessoal, o preço não pode ser ignorado. E quando você compra uma boa empresa a um bom preço, a sua expectativa de rentabilidade tende a ser mais elevada. Enquanto que com uma empresa com preço mais ou menos você vai conseguir de 13 a 15% ao ano, numa empresa que você paga barato, você consegue amplificar para 20, 25, até mesmo 30% ao ano de retorno. Então olha só, não ignorem o fator de preço, tá? A única oportunidade que eu acho nesse setor aqui um pouquinho mais plausível é a ISA Energia, que eu acho que está mais barata do que a Taesa, mas aí é que mora a grande questão. A ISA Energia não paga com a mesma consistência que a Taesa. Claro, ela paga uma porcentagem parecida de dividend yield, mas por consequência, tá? Numa lupa aí de 1 a 2 anos, ela paga uma vez por ano. Então você não vai ter esse fluxo de pinga-pinga na sua carteira. Ah, Pablo, mas o dividendo é o mesmo. É o mesmo, mas pessoal, quando você tem o pinga-pinga na carteira, você consegue fomentar os juros compostos. Não ignorem isso, tá? Você pega um dividendo novo que cai na sua conta e você compra mais ações a um patamar de preço mais baixo. Pode comprar não somente da mesma empresa, mas também de uma outra empresa, né? Mas no quesito barato, eu acho sim a ISA Energia mais descontada, tanto que tem um valor patrimonial mais depreciado, uma margem parecida, o EV sobre EBITDA da empresa está mais descontado. O grande problema é que de fato tem uma recorrência de dividendos um pouco menor. Mas se você não liga muito para isto, eu acho uma oportunidade interessante em relação à Taesa. Agora, se você é aquele investidor que quer dividendos consistentes trimestralmente, a Taesa pode atender o seu pedido com certeza, tá? Calculando aqui o retorno que essas ações podem trazer, bom, nos preços atuais eu não vejo crescimentos tão poderosos para a Taesa. Pode ficar aí crescendo de 6 a 6,5% ao ano em linha com a inflação. Um pouco mais, né? Dá para crescer aí uns 7%. E hoje nos preços atuais você pode conseguir um retorno de 8%. Então você pode ter um retorno embutido no preço da ação de 15% ao ano. Mas um ponto positivo que eu estou de olho na Taesa é que aparentemente essa dívida vai começar a ser reduzida. A prox ali, o capex da empresa vai ser reduzido. Então pode abrir mais espaço para pagamento de dividendos adicionais, o que pode englobar uma alta no lucro e um novo crescimento do LPA. Aí sim a ação nesse preço poderia já estar levemente descontada. Uma oportunidade clara para mim, Taesa, é abaixo dos R$ 32, R$ 30, que eu já acho um preço mais interessante para pelo menos ter uma expectativa de rentabilidade, né, pessoal? Um pouquinho mais elevada. Agora tratando aqui, ó, da ISA Energia, a ISA Energia é um esquema parecido com a Taesa, mas está mais descontada. Já nesses preços atuais tem uma dívida líquida mais reduzida, a taxa de crescimento média pode ficar um pouco maior do que a Taesa, considerando aqui um ROIC na faixa de 15% a 14%. Como ela paga 50% de payout, podemos supor que o crescimento de 15 multiplicado por 50, ela cresça a uma taxa parecida com a da Taesa, tá, pessoal? Em torno ali de 7,5% ao ano. Mas aí é que tá, ela tá pagando um dividendo um pouco superior. Então se você pegar aqui, ó, consequentemente 7,5% de crescimento, mais aqui 9,69%, você pode ter um retorno levemente maior, de 17% ao ano na média. E já descontando a inflação, você supera vários títulos aí públicos do governo. Mas não dá para saber qual das duas vai dar mais retorno. É por isso que eu acho que sim, cabe as duas na carteira. Mas não espere retornos fenomenais. Aquela empresa que não vai te dar dor de cabeça, mas vai trazer um retorno um pouco mais contido, tá? E para vocês que engatinharam comigo aí até o final deste vídeo, pessoal, vai aqui uma ação que eu acho que tem um retorno bem mais explosivo do que as elétricas tradicionais da Bolsa Brasileira. Eu acho que serve muito para quem está começando a construir patrimônio agora, neste presente momento. As ações da Companhia Energética de Brasília. Pessoal, de fato, a SEB, né? Companhia Energética de Brasília é uma empresa pouquíssimo falada pelo mercado. E ela tem um valor de mercado aproximado de 1,7 bi. É uma microcap do setor. Mas o que acontece é que ela tem como grande principal atuação o setor ali, quando a gente pega, né, a receita líquida da empresa, ela tem como grande parte geração de energia. Então é uma empresa geradora, pessoal, não tem jeito, tá? Uma geradora de energia. Então ela é mais cíclica do que as demais, tá? Vocês podem olhar aqui, ó,
um pouquinho da história da empresa, no próprio Investidor 10 ele explicita muito bem isso aqui para nós, ó, consistência de pagamento trimestral, é uma grande empresa aí que atua na parte de energia, mas tem como subsetor geração e iluminação pública. Ela é mais cíclica, mas ela tá com uma oportunidade um pouco maior. Claro, a ação já deu uma boa esticada, já vem subindo aí 298, claro, esse retorno aqui já é embutido com dividendo, então 298% em 5 anos dá uma rentabilidade bem expressiva, acima de 30% ao ano, inclusive, tá? Mas a ação deu uma disparada. Eu achava uma oportunidade ali mais na região dos 16, dos 15 reais. Hoje ela chegou a valer ali 25. Tá barata ainda? Olha, eu acho que para quem tá pensando a longuíssimo prazo, pode ainda ser uma oportunidade, mesmo após a esticada recente. Por quê? Pegando aqui, ó, preço justo do Benjamin Graham, 22,5. Claro que não funciona muito para small caps, mas eu vou utilizar só para vocês terem uma base. Eu gosto mais do PEG Ratio do Peter Lynch, tá? Vezes aqui um VPA de 14,93, a precificação justa das ações ficam de R$30. Então ela ainda tem um pouco de potencial de alta para chegar no seu preço justo, de 26%, tá? Mais um ponto positivo é o PEG Ratio. Essa empresa está crescendo a uma taxa bem expressiva anualmente. Se nós utilizarmos aqui, ó, menos o payout médio vezes ROIC, na faixa de 16,5%, o ROIC já está chegando até quase 20% nesses períodos, ela está crescendo quase 12% ao ano na média. Então, considerando aqui, ó, 8,96 dividido por 12, temos um PEG Ratio de 0,74, abaixo de 1, denotando que a ação está barata. Mas a oportunidade mesmo é quando a empresa estava cotada ali, né, no 6 a 5 vezes lucro. Aí, pessoal, de fato era uma baita pechincha, porque colocando aqui a SEB, Companhia Energética de Brasília, a um PEG Ratio, tá? Ó, 6,90 dividido aqui por um crescimento de 12, temos um PEG Ratio de 0,57. A ação estava muito mais barata, tá? Então não ignorem o preço. Vocês podem ignorar, mas ele traz uma expectativa de retorno mais elevada. E somando a um crescimento médio na taxa em torno ali, né, de 12% ao ano, mais um dividendo médio de 10% ao ano, que é o que a ação tem pago, dado de que ela tem ostentado um payout elevado, você pode ter um dividendo acima de 10% com certeza com a Companhia Energética de Brasília, você pode ter um retorno embutido médio no preço da ação de 22% ao ano. Por isso que hoje no setor de energia, uma das únicas que eu escolheria para a minha carteira seria a Companhia Energética de Brasília, mas infelizmente acabou esticando bastante. Tem crescimento? Tem, mas a gente exige uma margem de segurança um pouquinho mais elevada. Pablo, nossa, é muito complicado fazer isso que você faz, tá? Será que você tem alguma coisa para facilitar a nossa vida, que traga um potencial de retorno mais elevado, sem ter tanto trabalho? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Eu estou falando da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha, ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza, tá? Então olhem só a oportunidade. Fora que você tem aqui mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. O segundo fator é que ela é automatizada. Cada balanço trimestral de uma empresa, qualquer segundo, qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, sem que você tenha que sequer ter um trabalho para que isso aconteça, porque já tem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro fator, tem aí os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, como por exemplo, Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula, só baleias do mercado financeiro. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Estou pensando em adquirir. Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei aqui, pessoal, para facilitar para vocês, na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm algumas elétricas, em particular, não tenho ainda nenhuma, mas fico de olho nesse setor para ir acumulando em preços extremamente descontados. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!